Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de aprofundamento sobre essa obra aqui que é muito importante. O Atlas do professor Hervé Thierry, e da mulher dele, Nelly Aparecida de Melo Thierry. Eu não sei como que pronuncia, tá? Mas ele fez parte da minha banca. Esse daqui é com autógrafo, né? E, galera, é uma obra muito importante, cara. É um atlas. Um atlas, então tem muitos mapas, ó, tem 11 capítulos com muitos mapas e a descrição desses mapas. A última edição é de 2018, ó, mas é uma relíquia, você não acha em lugar nenhum, você não acha em sebo, não acha no site, em sites, não acha em lugar nenhum. Essa minha ó, aqui é de 2014, tá, gente? Então, assim, né? É uma obra muito importante, só que a última versão é muito difícil de achar. Essa que eu tenho e que eu usei, eu tirei foto dos mapas e eu coloquei no slide um por um. Essa que eu tenho é um pouquinho antiga, mas eu vou atualizando para vocês. Então, assim, ó, se tiver alguma coisa que tá fora, eu mesmo vou atualizando vocês, tá? E a gente vai fazer em 3 partes, porque, cara, é muito mapa. Lógico que eu não coloquei todos eles, mas eu coloquei grande parte deles, tá bom? Aqueles com maior chance de cair. Então vamos lá, o Brasil e o mundo, são 11 capítulos, e aí começando pela contextualização do Brasil no mundo. Ele vai falar ele vai falar ali que o Brasil tem quase o tamanho de um continente, né? Então olha só que interessante, os 5 maiores países do mundo, e o Brasil está em quinto ali, né? Vou colocar uma caneta aqui. Aqui, ó, o Brasil está em quinto maior país do mundo. Olha o tamanho do Brasil, né, gente? Em comparação com todos os continentes. O Brasil é muito grande, tá? E é isso que ele quer dizer aí. Fusos horários no Brasil. Hoje o Brasil tem 4 fusos, né, gente? Então aqui nessa faixa é o horário de Brasília, que é o horário da maior parte do Brasil, e a gente tem esses outros fusos aqui, né, ó, -4, -5. Aqui é um outro fuso horário, né, ó, de Fernando de Noronha. Então cada uma dessas áreas é um horário diferente. Ô pessoal, então é o seguinte, né? Eu vou colocando para vocês os mapas e eu vou falando como que pode cair. Como que pode cair? Isso daí. Aparecer um mapa e aí falar assim: este mapa significa o quê? A, agronegócio. Sei lá, não tem nada a ver. B, outra coisa que não tem nada a ver. Aí D, vai estar falando fusos horários. E aí você vai saber que é um mapa de fusos horários, tá bom? Dimensões continentais, olha só que legal esse daqui, pessoal. Olha o tamanho do Brasil comparado com a Europa, cara. Olha aqui, ó. Brasil, ó, pegando aqui, né, ó, França, o Reino Unido, pegando Alemanha, Ucrânia, aqui Polônia, né, gente? Então o Brasil, ele é quase do tamanho da Europa, né, gente? Se não maior do que a Europa e aqui a África. Então o Brasil é muito grande e a gente não tem ideia do tamanho do Brasil. E é isso que ele quer dizer aí nesses mapas, tá? Pessoal, ó, lembra que eu falei que o livro é um pouco antigo, então a gente vai atualizando naquilo que é importante, tá? Então, ó, Brasil, exportações, olha só. Aqui ele vai falar que a maior parte, ó, tá vendo essa linha aqui, é de produtos industrializados. E essas aqui, ó, essa daqui é de produtos brutos. Então ele vai falar
inclusive no texto, que a maior parte das exportações é de produtos industrializados via Mercosul. Ô galera, essa daqui é uma realidade que a gente tem ainda hoje, tá bom? O Brasil exportando e importando também, tá? Muitos produtos industrializados para os outros países. A Argentina, o Uruguai, o Paraguai. Então o Brasil exporta, por exemplo, muitos veículos para esses países. E o Brasil compra peças também desses países. Tem uma grande troca de produtos industrializados na América do Sul. Na América do Sul. Agora, hoje em dia, se esse gráfico fosse cair na prova, como que ia cair? Tá? A maior parte das nossas exportações hoje é de commodities. O que são commodities? São produtos, né? Produtos brutos, né? Esses aqui, né, gente? Minério de ferro, exportação de soja, exportação de petróleo, exportação de açúcar. E isso são dados do próprio governo brasileiro, tá? Maior parte das exportações são de commodities. Agora, nesse gráfico aqui, que é de, cadê? 2002, né, galera? Muita coisa mudou. Então, aqui a maior parte era de produtos industrializados. Hoje a maior parte é de commodities, justamente por conta da China que cresceu muito e a China passou a comprar muitas commodities do Brasil. Nesse mapa aqui também, ó, vamos atualizar ele, né? Ó, primeiro vamos explicar. Ó, tá vendo aqui? Clientes e fornecedores do Brasil, né? Em azul, importações. Aqui em vermelho, né? Vinho, sei lá. Exportações. Então, olha aqui, ó. Argentina, olha só aqui o grande peso, e é isso que ele vai falar ali de produtos industrializados, né? Estados Unidos e tal. Olha a China, como tá, né, ó, pequenininha aqui. Se esse gráfico fosse de hoje, a China ia estar com uma bolinha bem maior, ia estar com certeza aqui uma bola bem maior, porque a China hoje é o maior parceiro do Brasil. Nessa época aqui era quem? Estados Unidos. Hoje o maior parceiro é a China. Depois os Estados Unidos. E aí os outros países, né, gente? Argentina, Alemanha, enfim. Então, se esse mapa cair lá na prova de vocês, o que significa esse mapa? Vai ter lá uma questão: clientes e fornecedores do Brasil, importações e exportações, ok? Em regiões, qual é a maior região? Hoje em dia é a Ásia, tá? Hoje em dia é a Ásia, e a União Europeia também é muito forte em termos de região. E Estados Unidos, claro, né? Aqui, galera, ó, são redes aéreas internacionais. Esse mapa, ele tá meio velhinho, mas é importante a gente perceber a característica de um mapa de rota aérea. Porque uma rota terrestre, né, gente, uma estrada sobe, desce, ela tem curvas, tá bom? Então, um mapa de rodovia vai ser assim, ó, vai ter curva, né? Vai ter reta, vai ser assim, tá bom? Mapa de hidrovia, a mesma coisa, porque um rio tem meandros, né? Um rio tem curvas, então um mapa de rios também vai ter essa característica, assim, né? Os rios são todos assim, né? Com umas curvinhas e tal. Mapa de linha aérea é sempre uma linha, porque, cara, um avião não faz curva. O avião decola, daí ele vai ali numa reta, né? E o avião não tem semáforo no ar, não tem montanha no ar. Então o avião vai reto, ele vai de um ponto a outro reto. Então olha só aqui, ó, tá vendo várias linhas? Aqui, ó, reto, 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 reto. Então, ó, sempre... Então, imagina que esse mapa cai. E aí vai cair assim: esse mapa representa qual rede de transporte? A rodovia? A ferrovia? Hidrovia? Não, cara. Transporte aéreo sempre é mapa de linha reta. Outro mapa de linha reta que aparece, né, gente, são mapas de fluxos. Mapas de fluxos imateriais.
internet, por exemplo, né? O poder, o fluxo de ideias, que costumam ser representadas por linhas retas, tá bom? Só por isso que eu coloquei esse mapa para vocês. Capítulo 2, né, sobre gênese e malhas do território. Aqui é legal que ele vai falar da formação territorial do Brasil. Começando por esse mapa que é muito importante. Quer dizer, é muito importante para a gente da geografia, né? Talvez para a prova não seja tão importante, não sei, porque é um tema que nunca caiu. Mas é um tema que pode cair. Ocupação do território do Brasil. Ele coloca aí uma ordem de cores por data. Então, mais escuro, ó, tá vendo? Mais escuro, mais antigo, aqui do século XVI. Aqui é o século XVII, aqui mais claro, XVIII, mais claro, XIX e aqui em branco, ainda não ocupado no século XIX, né? Aqui é do século XIX. Então, ó, qual a primeira região a ser ocupada? Litoral, porque os portugueses vieram de barco, né? Eles chegaram onde? Na costa ali do Brasil e começaram a extrair pau-brasil. Ó, tá vendo, ó? Aqui na Bahia, né, o cana-de-açúcar aqui também, ó, na região nordeste. Então, essa primeira área aqui foi a área litorânea, tá? Precisa ter isso em mente, tá? Isso daqui pode cair e já caiu. A primeira área a ser ocupada no Brasil, litoral. E aí eles foram entrando no território, né? Ó, entrando, ó, tem algumas bandeiras aqui, né, gente? Bandeirantes que saíam a captura de índios, a captura de recursos, né? Ouro, diamantes, enfim, né? Então, aos poucos, o Brasil foi sendo ocupado em seu interior. E é isso que esse mapa mostra. E a gente vê alguns vetores, né? Por exemplo, o Rio São Francisco aqui, o Rio Amazonas aqui, né? Ó, tá vendo que tem uma linha aqui? O Pantanal. Então, o Brasil foi ocupado na costa e foi sendo interiorizado com o tempo. É isso que é importante aqui, tá bom? Aqui, galera, isso daqui cai. Isso caiu na última prova. Lembra que essa questão dos ciclos econômicos, né? Ó, primeiro ciclo do pau-brasil, aqui, ó, tá vendo? Em verdinho aqui, ó. Nessa área grande aqui, mas não era uma área, era algo pontual, tá bom? Ó, pau-brasil, eu vou colocar aqui porque tá muito difícil de ler aí, né? Ó, tá difícil para mim de ler, imagina para vocês. Então, ó, pau-brasil, essa área aqui, bom? Ó, cana-de-açúcar, essa daqui, ó. Tá bom? A região de Zona da Mata, do Nordeste, ó, século XVI, 1500 e bolinha, tá bom? O século é sempre um a mais. Então, ó, século XVI é 1500 e bolinha. No século XVII, 1600 e bolinha. Então, no século XVI, cara, o Brasil era ocupado somente no litoral. Quer dizer, pelos portugueses, né? Todo esse interior aqui era pouco conhecido. Era uma região de ocupação indígena. Aos poucos, houve a interiorização da economia, bem aos poucos. Então, aqui no século XVII, a gente já tem, ó, já tem o gado aqui, ó, tá vendo algumas setinhas para dentro, ó? Essa área aqui em verde é a área da pecuária. Então, a gente já tem um pouco de interiorização, mas esse gado aqui era para o mercado interno. Enquanto a cana-de-açúcar, ó, que continua aqui, é para o mercado externo, tá? Esse modelo aqui, galera, ó, olha para esse mapa aqui. O que a gente vê? Tá? A gente vê várias manchas, né? Não parece que você jogou... não parece que você pegou um copo de água ali, ó, e colocou uma tinta verde e jogou no chão e aí ficou com várias manchas. Essas manchas, elas parecem ilhas, né? Essas ilhas formam um arquipélago. Um arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, se você olha aqui, ó, você vê várias ilhas. Uma ilha, outra mancha aqui, outra mancha, mancha, né? Ó, várias manchas ali que são ilhas. Essas ilhas são manchas de economia.
essas economias são pouco articuladas entre si, elas não se falam muito, mas elas são articuladas com o mercado externo. Esse modelo aqui é conhecido como o arquipélago econômico. E o Hervé Thierry, ele fala muito disso. Porque antes nós tínhamos uma economia em arquipélago. Você olha para esses mapas aí, você não vê uma área contínua. Você vê algumas manchas, algumas áreas, algumas manchas, elas não se conectam, ou melhor, elas até se conectam ali, mas nada muito significativo. Tanto que tem algumas áreas em branco aqui no meio, né? Elas pouco se conectam, mas elas são muito conectadas com o mercado externo. Então aqui nós temos o arquipélago econômico. Galera, isso daqui é muito importante, tá? Arquipélago econômico, que é uma ideia do seguinte: ilhas de produção pouco articuladas entre si, mas muito articuladas com o mercado externo, tá? Aqui o arquipélago era ainda menos presente do que aqui, ó, tá vendo? No século XVIII a gente já tem uma maior interiorização, especialmente por conta do ciclo do ouro. Lembra que a gente viu no nosso material didático e nas nossas aulas que aqui, ó, no século XVII, o eixo da colônia era a região nordeste, por conta da produção de cana. A partir do século XVIII, esse eixo se desloca para a região sudeste, por conta da produção aurífera, né, de ouro. Então o sudeste passou a ser a região mais importante a partir desse período. Mas ainda assim, é uma economia em arquipélagos, tá? Lembra disso, arquipélago. Século XVIII aqui em comparação com o século XIX. Galera, tem uma mancha aqui, né? Uma mancha nova. Vamos lá, né, gente? Jogo dos 7 erros aqui, né? O que tem de novo aqui? Lógico que muitas coisas mudaram, mas tem uma em especial que mudou, que é o café. Olha aqui o café, ó. Mancha marronzinha de café. A partir daqui começa o ciclo do café. Olha só aqui, ó. Nesse mapa aqui, ó, não tinha café. Aqui passa a ter. E o café é muito relevante, porque o café traz as ferrovias. O café traz a urbanização. Mais tarde, no século XX, trouxe a industrialização. Então, o café foi um grande marco para o Brasil e ainda mais para a região sudeste. Tá bom? E aqui, ó, aqui ele vai fazer uma síntese. Olha só, ele vai sintetizar essa teoria dos arquipélagos. Então, ó, aqui em amarelo é o espaço realmente integrado à economia nacional. Então, antes aqui, ó, anos 1890, ou seja, no finalzinho do século XIX, o que era integrado? O que era integrado? Era a região litorânea, né? A região nordeste, que parte da região de Zona da Mata, e a produção de ouro e de café aqui. Então era parte do sudeste e parte do nordeste. O interior era pouco conectado. Isso daqui é muito relevante, tá, gente? Anos 1940, então aqui já é século XX. Mesmo no século XX, a maior parte do Brasil ainda era pouco integrada à economia nacional. O arquipélago passou a ser quebrado no século XX. Aqui a gente tem década de 90, né? Ou seja, muito tempo depois de Brasília, depois do agronegócio no centro-oeste, depois da desconcentração industrial, depois de muita coisa ali que aconteceu, né, gente? A partir dos anos 60 e com maior força nos anos 70, que possibilitaram essa quebra do arquipélago. E olha só, ainda hoje, ó, ele tá falando dos anos
dos anos 90, tá? Que foi ontem, né, gente? Eu nasci antes disso daqui, tá? Ainda assim, nós temos áreas aqui no Brasil que não são realmente integradas ao todo. Isso revela o quê? Que o Brasil ainda é muito desigual, né? E aqui ele vai falar outros aspectos, né? Ó, correntes migratórias, de fluxos de pessoas, ó. Olha só que interessante, né, gente? As pessoas indo aqui para o interior do Brasil, né? Ó, tá vendo? Que é algo que a gente vai ver ainda hoje ou ainda nas próximas aulas. Olha como isso cai. Ó, caiu em 2023. Ele vai falar ali, né, ó, com esse texto do Atlas, né, ó, Thierry Mello, Atlas do Brasil, né, ó, a história econômica do Brasil foi marcada por ciclos econômicos, ou seja, uma sucessão de grandes produções que formaram cada um por um certo tempo, blá 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 blá. Essas questões, né, gente, vocês já fizeram. Então vamos para certa logo, tá? Ó, açúcar na região Nordeste, na região de Zona da Mata, né? Ouro na região de Minas Gerais. O café no atual Sudeste, né? Especialmente em São Paulo. E a borracha na região Norte, na região amazônica. Esses foram os ciclos ali. Então, o açúcar ali no século XVI, ouro no século XVIII, e o café e a borracha no século XIX. A borracha entre o século XIX e o século XX. E o café também, né? Tá? Então tem uma ordem aí, tá bom? Esses outros, galera, estão errados. Tá? Então é o seguinte, se você conhece esses mapas aqui, ó, se você conhece, você não erra. Porque você não vai marcar que o café foi na região Nordeste, porque não faz sentido. Você não vai marcar que a borracha foi na região Sul, porque isso não faz sentido. Você precisa saber, cara. Precisa saber que a borracha foi aqui na região Norte. Precisa saber que o café foi na região Sudeste. Precisa saber que a cana-de-açúcar foi na região Nordeste. Que não foi no sertão, foi na região Atlântica. Ali foi na costa. E você precisa saber hoje em dia também, tá bom? Que a gente vai ver em outras aulas, eu não sei se foi hoje que eu coloquei, mas tem 3 aulas aí. Precisa saber que o café, uma cana-de-açúcar, por exemplo, era produzida aqui na região Nordeste, mas que hoje não é mais. Hoje está aqui em São Paulo. Então isso daqui reflete essa ideia dos ciclos e que hoje em dia nós temos outras produções em outras áreas. Tá bom? Calma que aqui é essa teoria dos ciclos. Isso cai e isso precisa saber. Formação dos estados, olha só que legal, né? Várias setinhas ali indicando essa ideia de movimento, essa ideia de dinamismo, dessa ideia ali, ó, que um estado começou aqui, ó, tá vendo? Começou aqui na costa, na praia, né? De onde chegaram as caravelas, né? As caravelas aqui, ó, eu desenhei errado esse daqui, mas é um barco, tá bom? Uma caravela começou aqui, né, ó, litoral, e foi indo para dentro, foi interiorizando, né, ó, a formação dos estados, ó. Então, por exemplo, o último estado que a gente viu isso nas aulas, né? O último estado foi o estado de Tocantins, que ele foi desmembrado de Goiás. E é por isso que tem uma setinha aqui, né? Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que foi desmembrado do Mato Grosso, ele vai colocar uma setinha, que é uma ideia de cisão, é uma ideia de que um parte do outro. E se um parte do outro, tem uma seta que mostra esse fluxo. Então, olha só que legal, né, gente? As setas partem sempre, ou quase sempre, para o interior, porque eles foram sendo quebrados para dentro, porque a ocupação do território partiu de costa para interior, tá? Então, é isso que significa. E aí, nós vemos essa dinâmica nesse mapa também, né? Ó, data de instalação dos municípios
Então, ó, o mais novo é esse de roxo. Não é roxo isso daqui, né? É uma cor de vinho, sei lá, né? Aqui vermelho também é novo, azul é novo. E o mais velho de verde, amarelo, de... Não, salmão. Bom, gente, tem uma ordem, tá? Eu não sou muito bom de cor, mas tem uma ordem aí de cores, tá? E as mais novas são onde? Cara, centro-oeste. Não, região norte. Qual é o nome dessa região aqui, ó, que tem um arco? Lembra que eu comentei com vocês ó, nas aulas? Que é o arco do desmatamento, que é onde está crescendo ali no Brasil, né? Que é onde tem essas novas cidades se formando. Na região nordeste, na região norte, na região do Mato Piba, aqui, ó, por conta do agronegócio, onde se encontram as frentes pioneiras, onde se encontram a expansão do agronegócio, a expansão da mineração no Brasil, onde estão os polos de atração migratória no Brasil hoje, porque hoje no Brasil a gente tem o crescimento das cidades médias e o crescimento dessas cidades aqui, ó. As pessoas saindo dos grandes centros e indo para essas cidades que eu coloquei aí, ó. Tá? Então são municípios mais novos, porque a hora que começam a crescer, eles começam a se desmembrar, tá? E é isso que quer dizer esse mapa. Capítulo 3, meio ambiente. Então, como que ele trata essas questões ambientais, tá? Ô, galera, aqui é o seguinte, tá bom? É algo que vale para todos os mapas, tá? Eu coloquei alguns mapas, eu não coloquei alguns mapas, optei por não colocar aquilo que confundia vocês. Então, por exemplo, ele vai colocar aqui vários mapas de clima do Brasil. Mas eu não vou colocar isso, porque o que vai cair de clima é a visão do Ross, não é a visão do Thierry. Então eu não vou colocar porque é outra visão. Eu não vou colocar o mapa de biomas do Brasil, porque o que vai ser cobrado de biomas é a visão do Aziz Absaber, que a gente também vai ter aula, que a gente já teve. Então eu não coloquei muitos temas que são relevantes porque eles foram cobrados de outros autores, tá bom? Isso precisa ficar muito claro aqui. Então aqui, altitude e geologia. Tem um mapa geológico, por exemplo, que eu não coloquei, porque aquilo que cai é da visão do Jurandir Ross. Então eu não coloquei aqui pra gente não confundir. Vamos naquilo que cai, gente, né? Pronto. Ou naquilo que pode cair. Isso daqui é algo que pode cair, porque esse entendimento da altitude, né, é muito importante para você. Então, ó, altitude em metros, aqui mais alto e aqui mais baixo, tá vendo? A mais forte ali, uma cor mais forte é mais alto, uma cor mais fraca é mais baixo, né? E a gente vê a região da planície do rio Amazonas, por exemplo, aqui, né, ó, tá vendo? A Amazônia, que é uma grande região de planície, apesar de não ser só planície, mas é uma região de maioria de área de planície, né? Uma região dos Pampas aqui também, a região do litoral, que também é uma região de planície. E a gente tem ali no centro do Brasil o Planalto Central, que é esse grande planalto aqui, né? Ó, tá vendo? Grande Planalto Central ou Planalto Brasileiro, né, gente? Por que Brasília é chamada de Planalto, né, gente? Você coloca no jornal ali, o Planalto decidiu porque Brasília tá no meio do Planalto Central, que é essa área mais alta, que coincide, né? Coincide, não com a área de Cerrado. Quase toda essa área aí é cerrado. Então a gente tem também algumas áreas de chapadas aqui, ó, tá vendo que tá muito alto, né? A Serra dos Penhascos, a Chapada Diamantina, a Serra da Mantiqueira, só um lugar bonito. Ali, ó, Serra, que tem aqui, tá vendo, ó, a Serra Geral, que é onde tem a Floresta de Araucárias, que a gente vai ver.
Tá? Então, galera, precisa conhecer o relevo do Brasil, que a gente vai ver com maior detalhes com o Ross, Jurandir Ross. Insolação. Como que isso pode cair? Né, galera? Maior sol, insolação, maior insolação. Onde que é? No Nordeste, né, cara? No sertão do Nordeste. Nem precisa falar. Aqui, ó, tá vendo, gente? Aqui é sol demais. É muito sol. Tem alguns lugares lá que faz sol por 8 meses, cara. Então é um sol de rachar coco. É sol, 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 sol e raramente chove. Galera, se tem muito sol, como que a gente aproveita isso? Com energia solar. Assim que isso pode cair. Então, ó, com base no mapa, nós podemos dizer que a região Nordeste é onde tem maior potencial solar, né? Maior potencial de energia fotovoltaica. Vou até anotar aqui, ó, né? Foto quer dizer imagem, né? Voltaica, né? Tá vendo, né? Voltaica de volts, né? Energia. Então, fotovoltaica, né? Energia do sol, energia do calor do sol, tá? Ó, tá vendo, ó? Na região norte, galera, né? É bom para poder ter usina solar? Não, porque tem uma baixa insolação, porque quase sempre tá chovendo. Tá chovendo pra caramba. Ali chove muito, então tem uma baixa insolação. No Cerrado também é bom, ó, porque o Cerrado tem muitos meses secos. E é assim que isso pode ser cobrado, tá bom? Relacionando com energia. Tem outro mapa do vento aqui, né? Então, onde que venta no Brasil? No litoral, obviamente, né? Ó, aqui, galera, ó, tem os chamados ventos alísios, né, que são ventos que vêm aqui do equador, e esses aqui também, ó, que vem aqui dos trópicos, né, ele vem dos polos, né, ali abaixo dos trópicos, ventos alísios. Então aqui venta muito. Com muito vento você tem o quê? Muita geração eólica, né, geração de energia do vento, né, gente, aquelas pás assim, né? Eu não sei se vocês já viram. Vocês já viram sim, porque é o seguinte, ó, pra você tá vendo essa aula, você já viu as aulas do nosso curso. Tá, eu não vou falar aqui, né? O que é energia eólica? Não, gente, isso vocês já sabem, ou deveriam saber. Se não sabe, volta no curso, hein, cara? Porque isso daqui é importante. Enfim, onde tem energia eólica? No litoral do Brasil, mas não é qualquer litoral, tá? É o litoral da região Nordeste. Aqui, né, ó, nessa região. Então, se você vai no Ceará, ali, né, ó, em Fortaleza, né, gente? Fortaleza venta muito, cara. É muito vento. No Piauí ali também, ó, aqui no litoral, é muito vento. No Maranhão é muito vento. Tá. Outra região com muito vento é no litoral do Rio Grande do Sul, cara. Eles usam muito energia eólica ali também. E nessas áreas aqui, ó, que são mais altas, né? Ó, na Chapada Diamantina, na Serra do Espinhaço, são áreas mais altas. Se é mais alto, tem mais vento também. Então não é no Brasil inteiro que venta. O que costuma me perguntar, né, gente? O professor, por que não tem energia eólica na região norte? No Cerrado, por exemplo, né? Na Amazônia, na região norte. No Cerrado, no Centro-Oeste, no Pantanal. Porque não venta. Não venta, né? Venta pouco. Onde venta muito, você coloca a energia eólica. Esse mapa é muito importante. É muito importante porque ele sintetiza muitas coisas que a gente viu no nosso curso. Eu até vou tirar minha cara feia da tela aqui pra gente ter uma ideia melhor desse mapa aqui, ó. Limites e ameaças do Brasil. A primeira coisa que a gente percebe aqui é um arco, né, gente? Essa faixa vermelha aqui, que é aquilo que eu falei para vocês, que é o arco do desmatamento, onde concentra hoje a maior quantidade de desmatamento
de floresta amazônica, por conta da expansão do agro e da mineração. Aqui nessa região a gente tem, né, gente, o quadrilátero ferrífero. Oh, meu Deus, quadrilátero ferrífero não, calma que eu confundi, tá bom? O quadrilátero ferrífero tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Região de Minas Gerais. Aqui na Amazônia é a região da Serra dos Carajás, que tem uma grande produção ali de ferro. Então é muito agronegócio, tá vendo? Expansão da soja aqui, ó, e do gado aqui, e a produção de minério de ferro, mas também de manganês, ouro, tá bom? Em toda essa faixa aí que constitui um arco, certo? Pantanal que tá aqui, ó, em azulzinho, tá vendo, ó? Domínio dos Cerrados, que é essa área aqui no meio, ó, domínio da Caatinga, aqui, ó, faixa de transição. Cadê a faixa de transição? Faixa de transição. Bom, galera, não tá aqui na legenda, mas são essas faixas aqui em cinza, tá bom? Ó, isso daqui é do Aziz Absaber, que a gente vai estudar e também a gente já estudou nas aulas dos domínios do Brasil, tá? Desmatamento aqui nessa área aqui em verde, ó, que é a área de Mares de Morros, que também é a mesma área de Mata Atlântica, que é uma área que está sujeita a desabamentos, que também na sua prova pode cair como escorregamentos, ou também pode cair como deslizamentos, que também pode cair como movimentos de massa, que é quase a mesma coisa, tá bom? Que a gente tem uma grande maioria na região sudeste, em região úmida, que chove muito, numa região de mares, de morros, que são propícias a esses fenômenos de relevo, tá? Ele vai falar dos campos aqui, ó, que é outro domínio, tá bom? Pradarias de campos, ó, pinheiros de araucárias aqui na região sul, aqui nesse enorme verde, aqui é a Amazônia, tá, gente? E ele vai colocar alguns limites, ó, eu já até pintei aqui, pera aí, ó, apagar aqui porque esse daqui tá confuso, né? Paga. Caneta de novo. Ó, aqui a gente tem, ó, tá vendo uma linha preta que mostra o limite meridional da floresta amazônica, né? O meridional é sul, tá, gente? Meridional é tudo que tá ao sul. E aí a palavra setentrional é tudo que tá ao norte. Então, ó, o limite meridional, tá vendo? A Amazônia vem até aqui. Ô, galera, Amazônia é muito grande, tá bom? E a gente perde um pouco da noção. Isso daqui caiu na prova esses dias, né? Dias não, né? Nas últimas provas aí, ó, recursos minerais. Tá vendo? A bauxita, ferro, ouro, cobre, nióbio, níquel, estanho, manganês. O que realmente cai na prova, aquilo que mais cai mesmo, é o minério de ferro. Porque é o minério que de longe, mas de longe, é o maior mineral em termos de valor, em termos de grana, em termos de exportações do Brasil. Então é ele que mais cai. E esse mineral está sendo produzido em duas regiões. Na Serra dos Carajás, ó, olha só, galera, esse mineral é tão importante que o Aziz, o Thierry colocou até um círculo ali, ó, para falar na Serra dos Carajás, que fica no Pará, e para falar no quadrilátero ferrífero, que fica em Minas Gerais, que são as duas maiores áreas de produção de ferro. E olha só, percebam que não é só ferro que essas áreas produzem. Elas produzem outros minerais, né? Então ali, ó, na Serra dos Carajás, ó, também produz manganês, também produz o níquel, também produz o ouro, também produz diamante, né? Ó, no quadrilátero ferrífero também produz estanho, também produz manganês, né? Então ali o ferro é a maioria,
Não, mas não é só o ferro. E outra coisa que cai muito, tá? E que a banca adora fazer é fazer uma relação entre esses minérios com a geologia do Brasil. Então, lá nas aulas do Ross, que a gente viu que o Brasil tem dois tipos de geologia, né? Sedimentos, que tá aqui em amarelo, e escudos. Então, ou o Brasil tem essas áreas de bacias, ou tem escudos. Ou é um, ou é outro. Ou é bacia, ou é escudo. Ou é o escudo, ou é bacia. Ah, professor, não interessa, são só essas duas. Ah, não, são só essas duas. Não inventa, tá? Ou é bacia, ou é escudo, tá? Então, nos escudos, que a gente tem a maior produção mineral por conta da formação geológica desses escudos. Nas áreas de bacias, não tem muito mineral. Olha ali, ó. Percebe ali, tá vendo? O amarelinho nas áreas de bacia. Não tem quase mineral, ó. Tá vendo que essas bolinhas estão onde? Estão nessas áreas em verde, que são as áreas dos escudos e crátons, tá bom? Em algumas formas pode aparecer como cráton. Então como que isso cai, ó? Considere o mapa para responder a questão. Eu acabei de falar, né, galera? Ó, um quadrilátero ferrífero, ele até colocou um quadrado ali, né? Porque é um quadrilátero e aqui é a Serra dos Carajás. Então, ó, galera, todas essas outras estão erradas, exceto a primeira. Não, tá vendo? Província Mineral de Carajás e quadrilátero ferrífero. Ambas em escudos cristalinos. Então é em escudo cristalino, escudo que tem minério. E escudo pode aparecer com outros nomes. Pode isso daqui gera muita confusão, né? Escudo também pode ser cráton. Apesar que o cráton é um tipo de escudo, tá bom? Cadê aqui? Ó, cráton é um escudo um pouco mais velho ali, né? Um pouco mais antigo. Também pode aparecer como dobramentos antigos, tá? Antigos, porque novos o Brasil não tem. Pode aparecer também como maciços antigos. Não confunde, galera. É tudo a mesma coisa. Lógico que tem diferença, né? Academicamente falando, tem diferença. Mas aqui, galera, é o seguinte, para a sua prova, né? Cá entre nós, é tudo igual, tá bom? Para a sua prova, o que interessa é a sua prova. Tá? Considere como coisas iguais, tá bom? Hidrografia. Então aqui a gente tem um mapa não só dos rios do Brasil, né? Mas dos rios navegáveis. Então, galera, pensa que o Brasil, né, tem 13% de toda a água doce do mundo. E é o país que mais tem água doce do mundo. Tá? Mas tem muito rio, né? Só que é o seguinte, o fato de ter um rio não quer dizer que esse rio é navegável. Porque pode ser um rio com cachoeira, pode ser um rio que numa profundidade não passa barco, porque atola. Pode acontecer muita coisa ali que não dá para navegar. Então nem todo rio pode passar barco, né? Não pelo menos barcos comerciais, não pelo menos grandes hidrovias. Então, um rio não é a mesma coisa de hidrovia, tá bom? Assim como, né? Nem todo pedaço de terra é uma estrada, certo? Não é qualquer lugar que você coloca o seu carro, precisa ter uma estrada. Não é qualquer lugar que você coloca um barco, precisa ter um rio navegável. E a gente, por incrível que pareça, né? Parece bizarro isso, mas a gente tem poucos rios navegáveis no Brasil. Né? Tem muito rio, mas são poucos aqueles que realmente servem para alguma coisa, né? Em termos de transporte. Então, quando a gente fala em hidrovia, a gente fala em região norte. Né? Tá vendo? Bacia do rio Amazonas. Ó. Tudo isso daqui é bacia do rio Amazonas.
que é a maior fonte de transporte da região norte. Isso daqui você tem que saber, tá bom? Amazonas. Fechou? Outra bacia que é muito usada, que é a bacia do Rio do Prata, que é tudo isso daqui, ó, tá vendo? Argentina, Uruguai e Brasil aqui. E a gente tem essa bacia do Rio do Prata, ela tem subbacias, ou seja, bacias que estão dentro dessa bacia maior, como por exemplo, né, gente, a subbacia do Paraná. A subbacia do Paraná, né? A subbacia do Rio Paraguai e a subbacia do Rio Paraná tem outras subbacias, como por exemplo a subbacia do Rio Tietê. Tá bom? Aqui. Nós temos outras grandes vias no Brasil, como o Rio São Francisco, né, gente? O Velho Chico. Aqui, ó, eu vou colocar Chico no slide, tá bom? Ó, Chico aqui, ó, Velho Chico. Tá, ó, bacia do Rio Tocantins e Araguaia, que são essas duas aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar um A aqui, tá vendo? De Araguaia, um TA, tá bom? Tocantins, Araguaia, do Rio Parnaíba. Então, nem todo rio é navegável, mas nós temos essa. Isso daqui você tem que saber, ó. Bacia do Rio Paraná, precisa saber, amigão. Não, bacia do Rio São Francisco, tem que saber que é aqui na região Nordeste. Bacia do Rio Parnaíba. Essa daqui não sei. Mas essa daqui eu não sei que precisa. Bom saber. Tá, gente? Amazonas nem precisa dizer que tem que saber isso aqui. Não, Tocantins, Araguaia também. Beleza? Precisa saber. Disponibilidade de água. Ó, aqui a gente. Onde tem mais água no Brasil? Longe dos grandes centros, né, gente? Amazônia. Aqui, ó, tá vendo, ó? Na Amazônia, aqui, ó, tá vendo? Aqui também Amazônia. Em alguns pontos, a gente tem ali no clima subtropical, aqui, ó, tá vendo? No sul do Brasil, vou até anotar aqui, ó, subtropical, que é um clima, galera, que chove o ano inteiro, não tem seca. Então, assim, se você mora no sul do Brasil, é muito difícil ter algum mês que não chove. Mesmo no inverno, chove um pouquinho, ali cai de chuva. Agora, se você mora no Cerrado, que é aqui no meio, cara, né, ó, Brasília, em Goiás ali, você vai ter 2 a 3 meses que não chove, não cai uma gota em 2 meses. Na Caatinga aqui, ó, se você mora aqui, você vai ter 2 épocas. Uma época que chove e outra época que não cai um orvalho, não cai uma gota. É seco, 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 seco. Não chove, não chove, não chove, não chove. Então a gente tem vários climas ali no Brasil, vários tipos de precipitação, de regimes hídricos. Isso influencia na disponibilidade de água. Tá bom? Aqui o outro mapa que quer dizer a mesma coisa, disponibilidade de água. Maior água onde? Na região norte, né? Ó, que bioma que tá aqui? Região norte do Brasil é a Amazônia, precisa saber. Amazônia. E aqui, onde tem menos? Na região nordeste. Ô, galera, pela primeira vez, ó, saiu um estudo aí, ó, dizendo que pela primeira vez, a região Nordeste tem clima árido, né? Clima de deserto. Então, tem algumas regiões, lógico que não é tudo, né? São algumas pequenas áreas ali, né? O de Pernambuco ali e tal, que já tem clima árido. Então, o Brasil já está começando a ter clima árido, tá bom? Por outro lado, a gente tem várias regiões aqui que chove pra caramba, né? Então, aqui na calha norte do Rio Amazonas, que é o norte da região norte, aqui chove demais, amigão. Né? Chove 3.000 milímetros, 3.000 por ano. Cadê, ó? Falando, não tá falando aqui. Tá bom. Mas aqui chove 3.000 milímetros. É chuva demais, tá? Aqui a gente tem um mapa de utilização de bacias, né? Como que isso pode ser cobrado? Tá? Potencial de energia eólica, energia hidráulica, né, gente? Que é a maior fonte de energia elétrica do Brasil. Hoje nós temos ali em torno de 65% de energia elétrica, né, vindo das fontes hidráulicas. Então é muita energia ali. Beleza, ó. Quais são as maiores áreas? Quando você fala quando você fala em
energia da água no Brasil, você precisa pensar em duas áreas. É duas áreas que precisa vir na tua cabeça, tá bom? Bacia do Paraná e a bacia do Amazonas, tá bom? Amazonas e Paraná, tá bom? Amazonas é bacia, tá? Bacia do Amazonas, bacia do Paraná. São duas áreas, que tem a maior parte da disponibilidade. Só que a maior parte da utilização, ó, tá vendo? Maior parte do potencial utilizado tá aqui na região sudeste. Enquanto aqui no norte, ó, nós temos, ó, muito potencial estimado, que tá aqui em amarelo, muito potencial registrado, que tá em verde, mas nós temos baixo potencial utilizado. Então, como interpretar esse mapa? Ó, vamos lá, ó, tem muita coisa acontecendo aqui. Tá bom? Ó, gráfico que mostra o potencial, né? O potencial na bolinha. Ali tá vendo? Ó, duas bolinhas grandes, uma na bacia do Paraná e outra na bacia do Amazonas. Duas bolinhas, porque tem grande potencial, mas uma pouca utilização desse potencial no norte do Brasil. Por quê? Porque tem pouca gente morando. Né? É muito óbvio isso, né? Uma região de mata. Ali é com uma região com duas cidades grandes somente, que é Manaus e Belém. E aí Belém tá lá na praia já. Tá? E aí aqui na região sudeste é onde tem a maior parte da população do Brasil. E é por isso que a gente chega no quase 100% ali, tá? Aqui, galera, entra num debate, né, ó. E aqui faltou falar do Rio São Francisco, que tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Uma das críticas que se fazem à transposição, tá, é falar o seguinte: bom, mas o Rio São Francisco já é muito ele já tem um grande potencial usado já, ó, tá vendo? Ó, ele tá quase carregado aqui, já tá quase no 100% de potencial. Então você não pode tirar mais água daqui porque já tá quase no limite. Pressão antrópica. Antrópica, né, gente? Sempre que você vê esse termo antrópico, quer dizer homem, tá? Homem enquanto espécie, tá? Certa espécie, né? Hoje em dia precisa falar isso daí, né? Que é homem e é mulher. Não, gente, não é. É homem enquanto espécie, tá? Então é a pressão do homem, tá? Onde que a sociedade causa mais impacto? É nessa região aí, que é a região sudeste, né? Ó, a região sul, a região região da zona da mata, que é a região de mares de morros e a região de mata atlântica, que é a região que tem a maior pressão antrópica, tá? E aqui ele vai detalhar essa pressão antrópica. Olha só, galera. Nesse roxinho aqui, até a década de 60, né, ó? Mais velho, mais antigo. E aqui nesse roxinho mais escuro, é onde é mais moderno. Então percebam que a interiorização do Brasil aconteceu depois. Não, tá vendo aqui? Interior do Brasil foi posteriormente antropizado do que é a região litorânea, que a gente já viu isso. Então, onde tem a maior pressão? É nessa região aqui, ó, no chamado Centro-Sul e nas regiões de expansão do agronegócio, tá? Bom, galera, então agora nós terminamos a parte 1, então bora para a parte 2, porque senão vai ficar muito longo, tá?